Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste sábado, né? Afinal, o Inter tem um final de semana importante. De rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter contra o Avaí, o Inter podendo abrir a quarta vitória seguida dentro da temporada. E eu quero falar com vocês sobre o possível time do Internacional e, claro, algumas negociações. Afinal, ontem à noite, o presidente Alessandro Barcelos esteve lá no Vozes do Gigante e fez algumas declarações importantes. Eu quero resumir elas aqui para vocês. Beleza? Não é inscrito no canal ainda? Te inscreve, é um botãozinho que me ajuda muito, né? Estamos chegando aos 90 mil inscritos por aqui, eu conto com a tua ajuda para chegar em cada vez mais colorados e coloradas aí espalhadas pelo Brasil. Hoje tem jogo, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem Série A, tem Campeonato Europeu e você vai apostar na OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo e você pode apostar com a maior global bookmaker do mundo. Vamos começar falando, gente, sobre o time para encarar o Avaí. Afinal, o Inter treinou hoje pela manhã, né? O Mano encaminhou esse time do Internacional para o confronto e a tendência é da repetição do time que venceu o Independiente Medellín por 1-0 na última terça-feira. A única mudança deve ser a entrada de Rodrigo Moledo na vaga do Gabriel Mercado. A tendência, tá? Ainda pode mudar alguma coisa, afinal... Alguns jogadores saíram do departamento médico, né? O caso do Tyson, do Moisés, também podendo jogar o Pedro Henrique, mas a tendência, inclusive, é que o Tyson seja novamente preservado, visando a decisão na quinta-feira lá no Paraguai contra o Guairena pela Copa Sul-Americana. Então, algumas mudanças podem acontecer, alguns jogadores sem ritmo, o Mano Menezes tem falado sobre isso, né? Que quer privilegiar neste primeiro momento o sistema de marcação, começar o time de trás para aí sim pegar um pouco mais de confiança. O Inter celebra muito o fato de nos dois jogos do Mano Menezes não ter sofrido gols, nem contra o Fluminense, nem contra o Independiente Medellín, jogos fora do Beira-Rio. Amanhã o Beira-Rio vai estar lotado, né? O Inter projeta cerca de 30 mil torcedores, 22 até o momento que eu estou gravando já garantiram presença, né, no Gigante contra o Avaí. Então assim, como é que eu estou projetando esse time do Internacional então? Daniel, Bustos, Moledo, Vitão ou, né, apostado do mercado aqui, mas estou apostando no Vitão e o René na esquerda, mesmo com o retorno do Moisés. No meio campo, Rodrigo Dourado, Gabriel e Edenilson, Wanderson e o Carlos de Pena, e na frente o Alexandre Alemão, que sim pode jogar, né? Muitos de vocês perguntaram sobre isso. Colar, o Alemão veio do Avaí, ele pode jogar, tem alguma coisa contratual que impeça isso? Não, o Alemão está liberado para atuar, afinal ele rescindiu o contrato com o Avaí para ser contratado pelo Inter e o Avaí manteve 30% em caso de venda futura. Ou seja, o Inter tem 70%, o Avaí tem 30% e não tem nada contratualmente que impeça o atacante colorado, o artilheiro do Inter, 3 gols nos últimos 3 jogos, de atuar no fim de semana. Vamos falar um pouco sobre a entrevista de ontem do presidente Alessandro Barcelos. Estou colocando aqui, ó, o link para que você possa acompanhar também. Ele falou sobre o Bruno Mendes, né? E é uma pergunta que muitos de vocês estão fazendo. O Bruno Mendes, neste momento, ele está emprestado pelo Internacional, ao Internacional pelo Corinthians. O contrato encerra em 30 de junho. E, em tese, ele teria que retornar ao Corinthians, onde ele tem contrato. Por que o Mendes não vem jogando no Internacional no Campeonato Brasileiro? Porque, segundo o presidente, o Inter não quer prejudicar a sequência da carreira do jogador. Um jogador que entregou muito ao Inter, que quer ficar no Inter, que é identificado com as causas do Inter e de Porto Alegre, né? Já apareceu doando alimentos, aquela coisa toda. Mas é uma negociação muito difícil, porque o Corinthians, neste momento, ele não cede. O Inter tentou, e o presidente revelou isso na entrevista ontem, ampliar o empréstimo pelo menos até o final do ano, para que nesse meio tempo o Inter conseguisse arrecadar o dinheiro que o Corinthians pede, que é na casa de 5, 6 milhões de dólares por 50% do passe. O Inter também tentou outras formas, conjecturar uma troca de jogadores para abater parte do valor, e o Corinthians quer só o dinheiro, porque na verdade o Corinthians não vai usar o Bruno Mendes. O Corinthians quer que ele retorne para que seja negociado ao futebol europeu na abertura da próxima janela. Ainda não tem nenhuma oferta na mesa do Corinthians pelo Mendes, mas daqui a pouco, né, com esse destaque que ele vem tendo,
pode acabar sim pintando uma oferta, e o Inter também não vai colocar o cara na vitrine se ele não vai ficar, né? Vai só alertar outros clubes de que o Bruno Mendes é um bom zagueiro e que pode ser contratado. Então, assim, neste momento o Bruno Mendes vai jogar eventualmente, quando um Moledo não puder, quando o Vitão não puder, quando o Mercado não puder, mesmo que o Inter queira ficar. E o presidente deixou claro isso ontem. O Inter quer o Bruno Mendes, só que é um negócio extremamente difícil. Outra situação, gente, é sobre o Thiago Galhardo, por exemplo, né? Porque também tem essa situação envolvendo o Celta de Vigo, afinal ele está emprestado até a metade do ano e o presidente, pelo que deu a entender, não vai usar o Thiago Galhardo, não. Claro, vai ser uma decisão muito mais técnica do Mano Menezes do que propriamente da diretoria. Só que o Galhardo está com o contrato encerrando no final do ano. E para voltar teria que ter uma conjectura, né? De não ter nenhuma outra oferta, de não ter uma permanência no próprio Celta de Vigo, né, que até agora oficialmente não comunicou nada ao Internacional, mas então o Inter aguarda o desfecho, tá? Mas é muito provável que ele retorne e seja liberado para um outro time, seja uma rescisão amigável, né, abrindo mão do que ele tem para receber até o final do ano em troca da liberação para outro clube sem pagamento, alguma coisa assim, tá? Mas ficou muito claro porque o Galhardo é um salário alto, né, na casa dos 400 mil reais que o Inter teria de pagar e que a princípio não vai compensar muito, né? O Peglo também vive situação parecida, ele e o Léo Borges, né, que estão voltando do Porto, e o Inter vai analisar este caso com mais carinho, mas se chegar uma oferta, o Inter vai analisar, afinal, o Inter precisa de dinheiro também, por conta dos reforços que contratou nesta temporada e, claro, também da dívida gigantesca que o Inter tem aí pela frente. Para fechar, gente, eu queria falar sobre a comissão de arbitragem e a escalação do Wilton Pereira Sampaio para apitar Inter e Avaí. Mas quero dizer para você, gente, que a Inter Store Beira-Rio vai estar aberta com horário especial no dia de domingo, né? No dia do jogo, das 10 até as 7 da noite, que é quando o árbitro apita o começo do jogo. A Inter Store estará aberta com uma gama de produtos licenciados, a linha nova de inverno para o torcedor colorado e muito mais. Então, se tu vai no jogo, 30 mil colorados vão estar lá, dá uma passadinha na Inter Store, 2 lojas, uma ali perto do Gigantinho e outra ao lado do Portão 7. É a dica que eu dou para vocês. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, aquele que prejudicou o Internacional na final contra o Corinthians, vai apitar o jogo contra o Avaí. Isso causou uma insatisfação, não só em mim, não só em você que está assistindo, mas no Internacional. Porque isso só foi possível graças à mudança na comissão de arbitragem que aconteceu na última semana. E dito isso, né, elas abriram mão de qualquer acordo que os clubes tinham com com a outra comissão, né? E o Inter tinha, né, uma solicitação de que o Wilton Sampaio e o Rafael Claus, que era o árbitro de Flamengo e Inter da expulsão do Rodinei, não apitassem mais jogos do Internacional. Mas ele vai apitar. O Inter tentou mudar a escala de arbitragem, tirar este árbitro do jogo, alegando insatisfação, alegando prejuízo, alegando até mesmo a segurança do Wilton Sampaio, né? O constrangimento dele não ter que apitar no Beira-Rio lotado, por exemplo, no jogo do Internacional. Não foi possível e o Wilton de fato vai apitar. O presidente falou também que se o torcedor, dentro do possível, puder manter, né, a civilidade, né, não a violência, mas se quiser xingar, quiser vaiar, quiser ofender, pode fazer tudo dentro do possível, né? Agora, nada, vão arremessar um celular, como aconteceu no Grenal aí, que o Inter perdeu o mando de campo, né? Ano que vem o Gauchão, primeiro jogo em casa, não será no estádio Beira-Rio. Mas são coisas que acontecem com o Inter, né? Infelizmente o Inter terá um árbitro que remete àquela partida, né? Que prejudicou muito o Inter e pode sim ter tirado o tetra brasileiro do Internacional, seu Wilton Pereira Sampaio. Beleza, gente? Essas informações do Inter, eu volto a qualquer momento com maiores informações do nosso Colorado, então já ativa as notificações para ficar por dentro de quando rola conteúdo novo por aqui. Aquele abraço, tamo junto, tchau!